Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Beth e Companhia. Um podcast idealizado para a gente falar sobre os mais diversos temas, os daqui da nossa cidade, mas também os que trazem e têm impacto, têm relevância no nosso dia a dia. Porque a gente, todo mundo sabe, nós não somos uma ilha nem uma bolha. E hoje a nossa conversa vai ser com duas profissionais, duas especialistas na área da psicologia, para a gente falar sobre o Janeiro Branco. E para isso eu convidei a Josivane Mendes, psicóloga, diretora da Dedicar-se Psicologia Emocional e Bem-Estar, e a Leila Klim, psicóloga e diretora da Gevante Psicologia Organizacional. Ao longo de janeiro, claro, esse programa já vai passar ao longo do ano, mas janeiro foi muito falado sobre a questão da saúde emocional e por isso eu trago esse assunto para que nós possamos ouvir sobre isso ao longo de todo o ano. Porque eu li num dos materiais que uma das meninas preparou que a gente tem que falar sobre isso de janeiro a janeiro. Então, convido vocês para ouvirem um pouquinho o que a Josivane e a Leila têm a dizer. E, antes de tudo, quero agradecer demais vocês terem aceito esse convite. Nós que agradecemos, Beth, a oportunidade aí de estar conversando um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Tá certo. E para a gente começar, o que motivou vocês duas profissionais que, claro, vocês têm a mesma profissão, que é a psicologia, mas ambas trabalharam muito essa questão do Janeiro Branco. A Josi, acredito, trabalha num grupo mais amplo, a Leila tem um viés mais voltado às organizações. O que motivou vocês a falarem sobre isso esse ano? Bom, primeiro também agradecer o teu convite, né? Muito obrigada, é um privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez para falar sobre a importância desse assunto, né? Eu acho que o que principal me motivou foi a questão de agora, então, né, tendo uma sede fixa da Dedicar-se, poder trazer esse convite aberto à população em geral, né, para que todas elas tivessem acesso a esse conteúdo de forma gratuita, né, e com temas diversos, né? Então, nós abordamos temas sobre a ansiedade, sobre autoestima e autenticidade. Teve um outro dia que foi sobre o autocuidado e todas as oficinas, todas as rodas de conversa realmente era para atender a essa demanda de a gente tentar levar a psicologia a um número maior de pessoas. E tu, Leila? Então, acho que falar sobre o Janeiro Branco agora, especialmente, é preciso que a gente se reporte a uma história, claro, assim, né? Sim. Eu acredito, assim, a minha escolha por trabalhar na área de psicologia organizacional se deu por eu acreditar que o trabalho precisa ser um agente promotor de saúde. Uhum. E de saúde emocional, porque essa é a minha área, né? E sempre penso que as empresas elas se ocupam, assim, num planejamento lá nos meses de outubro, novembro, dezembro, elas se ocupam muito com o planejamento, mas dificilmente entra na pauta desse planejamento o que a gente vai fazer em relação à saúde mental dos nossos funcionários, das pessoas que estão trabalhando aqui. Então, me parece que a gente não deve deixar passar esse gancho, sabe? De que aquilo que não foi considerado lá, naquela finaleira do ano, de se aproveitar esse momento, bom, agora a gente está começando, vamos colocar isso na pauta também, vamos conversar sobre isso também e vamos estender essa conversa durante o ano. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? De aproveitar, de não deixar passar essa oportunidade de colocar isso na pauta das empresas que... Porque eu, claro, por força da profissão, eu atuo muito... Acompanho as empresas de todos os tamanhos, assim como vocês, de portes, estrutura, maneira de pensar. E a gente vê que tem as famosas CIPATs, né? Que se cuida da segurança do trabalhador. E que a segurança física, a integridade física é mais, nessa semana, nesse período, é a mais destacada. E quem sabe... Esse movimento que vocês estão liderando, né, a Josi mais no consultório, você mais nas empresas, possa reverberar também para entrar nesse calendário, como tu falaste.
Porque essas semanas, elas são organizadas com bastante antecedência, né? E vocês trouxeram um número muito importante numa das falas de vocês durante esse mês que passou, sobre os números preocupantes em relação à depressão, em relação ao afastamento de trabalho causado pelas doenças emocionais. Eu gostaria que vocês relatassem, descrevessem um pouquinho o que são esses sintomas, o que são essas doenças, por que se fala de Janeiro Branco, o que é isso, afinal, né? Pode ser. É um ping-pong aqui, ó. Vamos Quem lá. começa, né? Não. Então, eu acho que a gente pode começar trazendo uma clarificação. Dentro da psicologia, a gente, quando recebe um paciente pela primeira vez, que às vezes nunca teve acesso a um atendimento psicológico, eu gosto muito de esclarecer o que é uma emoção e o que é um sintoma. Porque certo. eu acho que aí a gente pra já nós começa... leigos é a mesma coisa. E não é, né? É. Uma emoção como tristeza, a decepção, a frustração, né? São emoções que são temporárias, né? Elas são passageiras. E o sintoma, ele é um conjunto de sinais que a gente vai observando, que aquela pessoa começa a sinalizar, às vezes no campo também da empresa, né? Ou nas suas relações, e que já começa, assim, trazer um prejuízo significativo, né? Para esse indivíduo. Então, o Janeiro Branco, a campanha, né? De prevenção e conscientização à saúde emocional e mental, eu acho que o principal propósito dela é educacional. Olha só. É falar sobre saúde mental, é desmistificar, né, alguns mitos, alguns, né, preconceitos, mas principalmente essa educação, né, emocional que muitas pessoas não têm acesso, e a gente às vezes, infelizmente, vai perceber que o acesso delas o contato delas acaba acontecendo quando já está instalado alguma doença, né, Leila, que essa é a parte mais triste, assim, pra gente, porque às vezes a gente percebe que poderia ter sido prevenido, né, aquele sofrimento que às vezes já de anos, né, e por uma falta de conhecimento acabou se instalando, né, um problema maior, né? Sim, e como é que ele vem em relação a isso? Porque esses sintomas, eles vêm da pessoa física no seu ambiente, ou, né, com vários motivos, mas no ambiente de trabalho, Leila, ele costuma aparecer mais, se manifestar mais, ou ele já tem um gatilho ali e a empresa pode ajudar, pode prevenir? Claro que pode prevenir, qualquer ambiente pode, me parece assim que tem essa responsabilidade, né, de ajudar nessa prevenção do adoecimento mental. Mas assim, na empresa, o próprio acidente de trabalho, uma baixa produtividade, os problemas de equipe, muitas vezes eles estão relacionados a questões de ordem emocional. Sim. Né? O acidente de trabalho, ele em algumas situações, não dá para generalizar, né? Eventualmente acontecem questões que são de fato circunstâncias, mas muitas vezes o acidente de trabalho, ele é um pedido do corpo, assim, assim não está dando. Eu preciso me ausentar um pouquinho, eu preciso me afastar. E se a gente olha para isso só como um número, sem identificar o que é a causa, por que aquela pessoa precisou se acidentar, por que ela colocou a mão naquele lugar que ela não devia ter colocado a mão, por que ela se colocou em risco, por que ela se sabotou em alguma circunstância. E, por outro lado, por que a empresa pressionou de forma que ela pudesse ter uma produtividade que fosse além das suas capacidades e as pessoas precisassem, então, se submeter a isso. Né? Existem empresas, Beth, assim, ó, não é exagero da minha parte, tá? Mas existem empresas que têm um mecanismo de segurança, por exemplo, bimanual para um corte de uma peça, tá? Tu tem que apertar, assim, com as duas mãos e colocar uma peça para dentro. Depois tu precisa apertar com as duas mãos para a alavanca baixar e cortar aquela peça. São as normas de segurança, São normas de segurança. Uhum. Para dar conta de produção, algumas vezes os trabalhadores, para dar conta dessa produtividade, colocam algum obstáculo, assim, ou
coisa que fica pressionando um desses botões, tá? Bimanual. E daí vai mais rápido, né? Ah, olha só. Bota uma Nossa. alavanquinha ali para não Vai desligar. mais rápido, alcança a produção. A empresa fica feliz. E a mão do sujeito está em risco o tempo todo. Tá? Então, é uma demanda, assim, gigantesca do sujeito se sentindo pressionado para produzir, da empresa privilegiando isso, em detrimento do cuidado físico, e não tem como a gente ignorar que aquela pessoa super pressionada tomou uma decisão que foi equivocada e que colocou em risco. Durante 5 anos ela fez isso e deu certo, né? No primeiro dia do 16º ano não deu e ela perdeu os dedos. Sim. Sabe? Ou outros aspectos associados à produtividade dentro de um ambiente de escritório, também muitas vezes ele está associado a isso, né? Assim, de uma pressão, de uma exaustão, de uma conferência que precisa dedicar muita atenção e daqui a pouco gastou toda a sua energia. E aqueles dados vão equivocados. E aí tem toda uma pressão pelo erro, todo um problema. Isso lida com a emoção diretamente, né? Diretamente. Sim. Então, acho que tem as duas questões. Uma, assim, da pessoa, né? De poder olhar para isso e se posicionar em relação também à sua segurança. E da empresa poder privilegiar o cuidado com as pessoas e encarar a produtividade como um resultado desse cuidado. Uma palavra que surgiu assim na pesquisa que eu fiz para conversar com vocês, é uma palavra até ruim de pronunciar, ela é meio feia até para pronunciar, que é burnout. Eu gostaria de saber de vocês o que é, afinal, o burnout, se ela é uma doença mental ou emocional, ou elas se misturam, e como nós, no dia a dia, porque o burnout ele não é só dentro das empresas, ele é mais intensificado nas empresas, né? Porém, as mães são tomadas por isso, professores, as mais diversas pessoas, né, são tomadas por isso. Não sei se eu estou certa na pergunta, faz parte das atenções de um janeiro branco? Faz parte, e assim, ó, o burnout ele está associado ao trabalho. Certo, tá? Por isso que eu então, queria... Então, pode ser da mãe lá, mas é o trabalho dela enquanto maternagem que ela precisa fazer, do cuidado, do esforço que ela tem. O estresse, a gente pensa nele sempre como um elástico, assim, né? Que tu vai esticando, esticando, esticando até que chega um ponto em que ele arrebenta. Quando ele arrebentou é o burnout. Certo. Tá? Queimou. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu fui editora de uma revista especializada na área da saúde e segurança do trabalho. E a gente escrevia muito, eu editava, revisava muitos textos sobre o estresse. Que agora ele meio que parou, não é mais tão falado, mas como você está dizendo, então, na verdade, o burnout ele é uma decorrência de um estresse, porque o estresse ele é positivo. Ele é positivo também. Né? Na época das cavernas era isso que o homem pegava, né, para batalhar, mas tem um limite, como tu está dizendo. Tem um limite. Você quer fazer alguma abordagem agora? Eu fiquei pensando em relação a outra questão que tu estava trazendo ali, com o exemplo, né, do funcionário se colocando em risco também, porque tudo isso me remete à questão de autocuidado, né? A empresa tem a responsabilidade, mas o colaborador também. E eu fiquei pensando no quanto, muitas vezes, eu acho que a gente até, nós mesmas podemos nos colocar nesse lugar, né? A gente às vezes estava em algum espaço de trabalho e vinha aquela condição de pensamento, né? Não, mas como é que eu vou dizer não para o meu trabalho? Como é que eu vou dizer que eu não estou conseguindo ou que está difícil? E aí eu acho que aí começa o grande adoecimento, porque né? A nossa sociedade ocidental, ainda mais aqui, Deus me livre, tu não dar conta. Ai, não posso agora. Eu sou um exemplo, sim, mais um pouquinho, acho que eu posso mais um pouquinho. As pessoas hoje ainda têm vergonha, infelizmente ainda existe isso, de se afastar do seu ambiente de trabalho, de dizer que estão indo ao psicólogo, porque remetem a um problema de doença.
de instabilidade. De instabilidade, De fraqueza. de fraqueza. Isso mesmo. Não aguentou. Exato. Então, é isso que a gente precisa mudar, né? Essa visão que a gente tem sobre as coisas, né? Por que se eu tô num trabalho que está me causando um sofrimento, um nível de estresse, tudo bem, aquele trabalho pode ser muito bom, pode ser muito bem remunerado, mas quando que eu vou conseguir parar para olhar realmente para as minhas necessidades e né, olhar para dentro mesmo, né? E dizer assim, não quero mais. E aí eu acho que é uma questão muito interna de cada um, né? E sim, cada um pode até ter o seu limite, mas esses números que a gente está vendo, eu acho que eles têm relação com isso, assim, né? O quanto às vezes as pessoas têm dificuldade de abrir mão de algumas coisas, né? Mas assim, ó, eu acho que tem sim uma população que pode fazer essa escolha, né? Tem uma outra parte da população, que é a maioria, que não pode fazer essa escolha. Isso. Se eu não entregar, eu vou ser demitido. Isso. E durante o tempo de pandemia, especialmente, teve uma questão, na época eu estava fazendo uma pós-graduação e eu estava me dedicando a estudar isso, depois acabou não acontecendo porque eu acho que eu perdi o time, mas assim, o que eu estava querendo estudar era assim, aquelas pessoas que não foram demitidas na pandemia, olha a sobrecarga que elas ficaram, a culpa que elas ficaram. Meu colega ali, ele foi demitido, será que eu vou ser o próximo? O que vai acontecer comigo? E eu tenho que dar conta do meu trabalho e o da outra pessoa também. Eu vou estar na próxima leva de demissões. E eu devia ter saído e não ele, porque afinal de contas ele tem filhos, eu não tenho. Então é todo um... Nossa, o meu colega perdeu os pais e eu não. Sabe? Eu tenho um parente que passou por isso. O colega dele perdeu os pais, os dois. Ele ficou... arrasado, sabe? Essa questão, assim, e aí, quem ficou na empresa e precisou dar conta de muitas coisas, absolutamente não dá pra gente minimizar os problemas todos daquela pessoa que foi demitida. É óbvio que ela tá em sofrimento, mas quem ficou na empresa teve um sofrimento tão significativo, porque também eu acompanhei algumas empresas em que algumas pessoas faleceram, né? Por conta da Covid. Então, assim, o meu colega, né? Ele era aqui meu colega, ele estava aqui ontem e agora ele não está mais. Então, são tantas as demandas, são tantas as coisas que acontecem nesse universo do trabalho em que o estresse, ele é inevitável, ele vai acontecer. E sim, como tu estava colocando, ele é uma mola propulsora muitas vezes, ele nos coloca em movimento. Mas é preciso gerenciar. A gente tem que estabelecer, assim, qual é a nossa condição ótima de estresse. E quando o trabalhador não tem essa possibilidade de fazer isso, a empresa precisa fazer. Precisa fazer. Do mesmo jeito que em relação à mãe, aquela que está sobrecarregada, o restante da família precisa fazer. Né? Ou na escola, a direção precisa fazer, o círculo de pais e mestres precisa fazer. Essa rede de apoio, ela precisa se constituir como uma forma também de evitar o burnout e favorecer a saúde mental, né? Sim. E isso é fácil de fazer? Como faz? Eu acho que é mais fácil do que parece, sabe? No sentido assim... Como que pode ser feito assim numa escola municipal, por exemplo? Isso. Vamos nos transportar para um ambiente que a gente sabe que tem os seus perrengues, uma escola municipal, uma escola estadual, uma pequena empresa. Como pode fazer? Tem um teórico que eu gosto muito, ele fala da clínica do trabalho, que é o Christophe Dejours. E ele fala de que um dos recursos que tu tem, na verdade, para a promoção da saúde ou para evitar o adoecimento é aquilo que ele chama de mobilização subjetiva. Se a gente puder, ali, entre nós três, professoras da rede municipal, criarmos o nosso grupo e discutirmos algumas questões, de que forma que a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho, de que forma a gente pode favorecer a nossa autonomia, de que forma que a gente pode se prevenir de situações mais constrangedoras, isso já é um caminho, entende? Então, às vezes... Pode começar pequenininho. Isso é grande, Beth, isso não é nem pequenininho, isso é grande, sabe? É muito grande. Sim. Essa coisa de... Pelo efeito que dá, pelo efeito dominó que dá, é o bater da borboleta que vai repicar, exatamente. Né? Então, essa mobilização subjetiva que pode acontecer dentro de qualquer tipo de ambiente, ele é muito favorável
para se criar um contexto positivo de desenvolvimento, porque o trabalho precisa ajudar as pessoas, ele não é para atrapalhar as pessoas. Sim. Né? E Josi, como saindo do ambiente do trabalho, como isso pode ser aplicado num ambiente familiar ou junto a indivíduos que, de repente, pacientes que procuram a tua clínica nesse aspecto, que de repente não tem uma rede no seu trabalho, tem uma coisa mais específica, como isso pode ser ajudado, pode ser estimulado? Eu acho que o que a Leila estava falando era em relação à corresponsabilidade, né? Eu acho que quando a gente está num espaço familiar ou entre amigos que nos conhecemos, que temos intimidade, a gente consegue perceber quando tá começando a ficar sobrecarregado para outra pessoa, né? E muitas vezes na família, às vezes o que acaba acontecendo é que já vem as brigas, né? As discussões, os desentendimentos, e às vezes o que é difícil é dar alguns passinhos para trás e olhar aquele cenário, né? O que a gente pode fazer, né? Sim. Mas eu acho que partiria minimamente daí, né? De uma boa comunicação. Certo. Né? De perceber o que não tá bom, do que pode ser diferente. E o Janeiro Branco tem esse convite, Pois né? é. A campanha tem esse convite, né? O que não tá bom na minha vida? O que eu quero que seja diferente neste próximo ano? Quais são as áreas que estão me trazendo um pouco mais de desequilíbrio ou insatisfação? Por exemplo, em ambientes familiares hoje, acompanho muito, assim, até pela idade, né? A gente vai aprendendo a ser cuidadores das pessoas de idade, seja mãe, um tio, alguém assim. E se o ambiente familiar ele não está bem harmonizado, tem muitos fatores de estresse, de ruídos, o burnout para quem fica com a carga maior, né? Então, num ambiente... Esse é só um exemplo, tem outros exemplos, não só de cuidar de idosos, mas assim, questão de saúde, de dinheiro. Nesses momentos, Josi, assim, como que as famílias, como que os profissionais podem... Como que chama atenção sobre isso? Que no ambiente que está havendo muita briga, muitos ruídos de comunicação, tem que ativar, porque há questões emocionais para serem tratadas e sem ser invasivo. Tu tá achando que eu tô louca? Né? Como que faz isso? Porque isso é muito íntimo, né? Parece que se alguém vem de fora comentar, tu tá invadindo o espaço do outro. Como você... É um desafio para vocês profissionais. Como o Janeiro Branco pode tratar esses detalhes, assim? Eu acho que primeiro também vale a pena a gente pensar, vou dar minha opinião, depois a Leila dá dela, mas assim, eu gosto muito da abordagem, assim, que ela é mais dialética, vou usar essa palavra. Nós vamos brigar. A questão é, o que nós vamos fazer quando nós brigarmos? Porque no momento em que a gente parte dessa mentalidade que nós não podemos brigar, eu já não estou comunicando daqui a pouco aquilo que é importante para mim. Ou eu não estou te dizendo que o que tu estás fazendo estás me incomodando. Então, assim, a gente precisa dessa comunicação, né? E muitas vezes o que traz sofrimento maior para as pessoas é perceber essa briga, assim, tá, brigamos. Eu acho que no momento em que a gente tenta naturalizar e tentar diminuir esse estresse de que vai acontecer a briga, mas assim, a gente já tem um plano de ação, a gente tem uma série de contingências do que a gente pode fazer quando isso acontecer, né? A gente se torna mais assertivo na hora dessas brigas, né? Então, tá daquele conhecimento também, né? Bom, eu já conheço a Leila. A Leila, quando eu faço alguma coisa que ela fica chateada, eu sei exatamente no rosto dela que ela tá chateada comigo, e eu sei que naquele momento eu não tenho condições de ir lá e cutucar ela e dizer assim, ó, vamos conversar, a gente tem que conversar agora. Agora não. Porque ela não vai aceitar e eu vou precisar respeitar o tempo dela. Certo. Né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Quando tu fala... Pode concluir. Não, eu ia dizer assim, que me parece que quando tu, na verdade, coloca uma oferta de ajuda
em decorrência daquilo que tu tá percebendo como um sofrimento, ele tende a ser acatado. Ninguém gosta de sofrer, É né? verdade. Então, se tu tá percebendo que uma amiga tua tá sofrendo, e se tu pode te aproximar e tu pode dizer, olha só, tu não tem que dar conta disso sozinha, quem sabe tu pensa em buscar uma ajuda, pode ser uma atividade, uma inserção assim muito simples, uma intervenção muito simples, que pressupõe empatia, que a Josi fala bastante, Sim. né? E que pode descortinar um universo ali, É né? verdade. Bom, alguém percebeu que eu estou sofrendo e me disse que eu não preciso lidar com isso sozinha, que eu posso contar com uma ajuda. Só o fato de dizer, eu tô aqui se tu precisar, Aham. conte comigo, né? É uma coisa nesse sentido, assim. Ô, Isso. fulana, tu tá tão... Quanto que tu não me responde meu WhatsApp? Tu tá bem? Ó, tô aqui. Aham. Aham. Nesse sentido de oferecer ajuda sem ser invasivo, para que a pessoa saiba Isso. que ela pode contar. Isso, porque o sofrimento a gente percebe, né? Sim. A gente percebe quando uma pessoa não tá bem, a gente identifica isso, né? Sabe que uma coisa que tu falaste agora há pouco me chamou a atenção, assim, ao período da Covid. Eu tenho lido pouco sobre os respingos da Covid hoje, em relação a tudo isso que aconteceu, essas perdas. Há poucos dias, uma grande amiga minha que quase perdeu a vida no Covid, ela comentou assim, ó, se acontecer comigo aquilo de novo, vocês podem desligar os aparelhos, porque eu não aceito mais aquilo lá. Nossa. Né? 32 anos ela tem. Então, isso chamou muita atenção. Olha o que é o grau de trauma que ficou. Sim. Eu fui tomar medicamento, porque era uma pessoa muito próxima, que eu tive medo da perda. Mas, assim, vocês não acham que se fala pouco sobre os respingos, ou nem é respingo, sobre a tempestade que sobrou, emocional, que sobrou da Covid nos dias de hoje? Porque parece que nós estamos querendo tanto compensar aqueles 2 anos perdidos, né? Que a gente botou lá numa gavetinha, não quero falar sobre isso. Eu tenho essa impressão, Beth, acho que se fala pouco mesmo, sabe? Acho que nem tem se estudado tanto sobre o que aconteceu pós-Covid, como é que as pessoas estão se sentindo, como é que elas sobreviveram a isso, né? Acho que talvez vai ser uma coisa para a história. E até compartilhando uma questão assim, eu trabalho bastante com avaliação psicológica, né? E alguns testes que eu utilizo, eles medem a questão da resiliência, tá? E conversando com algumas outras colegas, isso é uma informação completamente empírica, tá? Não tem nenhum dado científico assim por trás disso. Mas assim, a gente percebeu que durante esse tempo de Covid e logo depois, esse indicador de resiliência ele aparecia muito mais baixo do que a média esperada, tá? E nós conversando assim, a sensação que a gente tinha era de que não quero mais ser resiliente, eu quero mais que isso acabe. Sabe? Eu comecei a não considerar uma pessoa não resiliente porque ela tinha aparecido um indicador muito mais baixo do que a média naquele dado ali sobre resiliência. Então, acho que é um pouco disso também, sabe? Para eu ter uma resiliência, eu preciso elaborar, eu preciso discutir o assunto, eu preciso conversar, eu preciso aprender com aquilo. E me parece que sobre essa situação do Covid é bem isso que tu disse mesmo. Bota ali ele de ladinho, não vamos olhar para isso agora, vida que segue, eu sobrevivi, vamos adiante. Porque a resiliência, para quem está nos ouvindo e não sabe muito bem, a resiliência é a capacidade de você assimilar aquele desafio e enfrentá-lo da melhor maneira possível, né? Com um ganho, né? De tu voltar melhor. Sim. A partir de uma situação que tu tenha experimentado, né? Então... Tá passando um filme na cabeça da Josi. Para quem está só nos ouvindo, eu gosto de olhar as pessoas. Tá, ela fez... porque deu uma rebobinada ali, né, Sim, Josi? Sim. E a gente vai pensando várias coisas, um assunto vai puxando o outro, né?
que tu quer? Então, o que vamos tu lá. rebobinou? Compartilhe com a gente, não esconda nada. Essa questão da pandemia que tu tá falando, eu acho que é muito comum, é um movimento muito semelhante, eu acho que o que a gente vê de alguns indivíduos que não buscam pela terapia, né? É a esquiva da dor, A esquiva, Josi. É a esquiva da dor, eu não quero. Pra quê? Eu quero só sair feliz da sessão, Nossa, né? Uma coisa agora, se esquivar. É o analgésico, né? Não quero mais Eu só quero saber. resiliência em fritar, é se esquivar. E disso aqui eu não quero agora. Pra que eu vou ficar falando do que, né, do quanto foi ruim, do quanto eu fiquei apavorado, se já passou, né? Então, acho que tem isso, assim, né? Tem uma, Mas por uma que retomar esse assunto de novo? Que saco, a gente já sofreu tanto e tu vem falar sobre isso de novo. E eu, opa, se tu sofreu tanto, que sofrimento que foi esse? Aí você vai abrindo a tampinha, né, daquele, Sim. daquela aquela maquininha vácuo lá, prontinha para explodir, né? Porque foram 2 anos que aparentemente a gente não viveu, mas vivemos 2 anos em 10 anos, né? E vivemos intensamente, né? Nossa, aconteceu 1 milhão de coisas para cada um e cada uma de nós, né? Nesse tempo. E parece, no dia a dia, que nada... Tipo, o que a Beth hoje está trazendo de experiências daquele tempo para né, para trabalhar melhor, para conviver melhor com as pessoas, né, para ser um ser humano um pouco mais, digamos, evoluído. Mas a gente não se dá conta de fazer esse pensamento, eu acho, de fazer esse questionamento. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando a Josi estava falando sobre essas situações dos riscos, né, do autocuidado e tudo mais, um pouco em reação à minha fala sobre aquele empregado que se sabotou, o quanto a gente faz isso com a gente também, né? Porque fiquei pensando assim, eu não tenho nenhum controle manual que eu preciso tomar cuidado, mas eu tenho um carro. E 1 milhão de vezes eu já andei numa velocidade que eu não deveria ter andado para dar conta de um compromisso, né? Então a gente também... Qual é a diferença de você no volante com daquele profissional na máquina? Exatamente. Então, o quanto a gente também precisa, na verdade, sair do piloto automático, né? E parar para pensar. Essa questão da pandemia... A minha filha mora fora, né? Vocês sabem disso. E esses dias a gente estava conversando sobre o Natal. Ela sempre vem passar o Natal aqui. E na pandemia, obviamente, ela não veio, passou sozinha. E a gente contando assim, puxa vida, como é que vamos fazer o próximo Natal? A gente estava planejando ir para lá e tudo certinho, tá, bacaninha. Eu disse, porque nós nunca passamos Natal longe uma da outra, né, mãe? Passamos na pandemia, mas esse não conta. É como se não tivesse acontecido. Sim. Sabe? Esse, foi um trauma gigante para milhares de pessoas. Esse não conta. Assim, parece que essa coisa assim, o que não foi da minha escolha, então não conta. Né? E a gente também precisa sair do piloto automático. Por isso que eu associei uma coisa com outra. Né? A gente precisa sair do piloto automático assim, para a gente também pensar o que essa pandemia toda significou para a gente. Onde é que eu fiquei nesse lugar, o que eu tive em relação a isso, como é que eu me senti, como é que as coisas aconteceram para mim. Isso. Porque na condição de profissionais da saúde, nós também precisamos olhar para as nossas questões, né? E vocês, profissionais de saúde como um todo, independente da profissão, vocês foram massacrados, né? Em várias frentes, tenso. Assim. Foi muito tenso. Foi muito tenso. Tivemos o privilégio da vacina antes, mas foi isso. Sim. Sim, até porque a procura, muito, ao mesmo tempo profissionalmente, vocês também tiveram que fechar os seus negócios físicos, se ressignificar completamente no meio digital, conversar com pessoas por instrumentos que a gente não tinha a mínima ideia de que eles existiam, de como fazer. Acho que foi um aprendizado gigante e que é irônico que a gente não fale muito sobre isso, né? É bem... Agora, que não tinha me dado... Me deu um... rebobinei também o meu cérebro. Sim. E quais, na opinião de vocês hoje, assim... que nem a Josi comentou que ela fez... Que uma das palestras foi sobre o digital, as teletelas, que era o título.
Como que alia a saúde mental com o excesso ou ausência do digital? Tu pode fazer de novo a tua pergunta? Como, assim, um dos fatores de estresse, burnout para muitas pessoas é o digital. Sim. Ou a ausência ou o excesso. Ou excesso. Tem gente que me pede desculpas por não ter um Instagram. Agora, antes de vir para cá, encontrei com uma pessoa muito querida. E ele, como é que eu te encontrei? Eu tenho um Instagram. E ele, ai, me desculpa, mas eu não tenho Instagram. E foi todo se desculpando, mas capaz, não precisa se desculpar. Não tem nenhum problema. Mas é um fato. Está sendo, tanto que tem pessoas, né, que hoje, se não tem 2 likes, meu Deus, deve ter sido falado isso. Sim. Então, como que a saúde, como que alia o equilíbrio, a busca da saúde emocional nesse mundo digital, seja ele qual for. Nós hoje aqui, esse podcast, ele é um exemplo da evolução digital que aconteceu, inclusive durante a pandemia, né? Mas utilizado por um bom propósito, por algo que realmente, eu pelo menos penso que possa ajudar muitas pessoas. Porém, muitas vezes não ajuda. Sim. Como é que vocês, profissionais da área da saúde emocional, conversam com isso, lidam com isso? Sempre tem os 2 lados da moeda, né? E eu tenho a impressão, assim, que novamente eu vou tocar no mesmo assunto. Isso é autocuidado. Eu não tenho como dizer o que Essa palavra é nova no nosso dicionário de uma maneira geral, né? Eu não sei qual é o teu limite, eu sei qual é o meu, né? Se eu trabalho ali com o meu WhatsApp basicamente o dia todo, respondendo, eu sei que vai chegar algum horário que eu preciso largar, porque eu já estou chegando muito próximo do meu limite, né? Então, e eu, né, no meu círculo de amigos e colegas, eu tenho percebido algumas pessoas mais atentas a esse limite de telas mesmo, né? No entanto, infelizmente, a gente percebe aí os dados que isso não tem sido suficiente muitas vezes, né, para reeducação ainda, porque ainda se tem muito essa cobrança do trabalho, eu preciso ainda responder aquele e-mail, eu ainda preciso estar aqui, então ainda eu acho que é algo que vai demorar um pouquinho para modificar. Acho que a gente pode verificar até com as questões das crianças, né, os usos dos eletrônicos com as crianças, né, se a gente pegar lá, entrar no site da Associação Brasileira de Psiquiatria e perceber lá qual é o número de horas que uma criança pode passar na frente das telas, é natural que a gente vai ver crianças passando o dobro, o triplo de horas do que é recomendado. Então, assim, é uma realidade muito triste, e a impressão que eu tenho é que parece que falta também o conhecimento das pessoas dos riscos, né, que pode estar associado a isso, né, impedindo, né, o desenvolvimento socioemocional dessas crianças, né? Há umas semanas atrás nós fomos num restaurante, eu e meu marido, e a gente ficou impressionado, assim, ao lado, nas mesas ao lado, as famílias era pai, mãe e os filhos, todos no celular no enquanto almoçavam. E nada contra, meu Deus, sem celular, não é isso, né? Mas assim, se no almoço eles estão todos ao celular, que é o momento de conversa, eu fiquei imaginando o que é no final de semana, o que é de noite, né? E porque essa é uma realidade posta hoje na nossa sociedade. E aí, como que se lida com isso na questão emocional, mental? Assim, ó, Beth, do ponto de vista psíquico, a gente funciona no modo de economia, tá? Essa é a essência do hábito. Quanto mais tu faz uma coisa, menos tu precisa pensar sobre ela, menos tu gasta energia psíquica para dar conta daquilo, tá? Então, é preciso, de novo, que tenha assim, uma intervenção externa, uma rede de apoio que venha e te diga assim, foi tela demais agora, suspende isso. Porque tu, por tua conta, não vai fazer. É fácil ficar ali, né, olhando o Instagram. Psiquicamente, tu não tá gastando energia nenhuma. Tu tá ali no automático. Para qualquer coisa funciona assim, né? Para os bons hábitos também, felizmente. Sim. Então, sabe aquela história que a gente fala assim, eu vou ler só mais uma página? Só mais uma página?
É também do livro, né? Que eu tô lendo Sim. ali do livro físico. Vou ler só mais uma página, não consigo parar. Daí eu já passei da fase de ter insônia, né? Sim. Eu tô ali, tô lendo, não consigo fechar o livro. Também é um modo de economia, porque é mais fácil para mim manter essa leitura do que tomar a decisão. Agora eu vou interromper, agora eu vou ter um autocuidado, vou preservar o meu tempo de sono. E em relação à tela, funciona do mesmo jeito. Ou a qualquer outra coisa, né, que a gente possa pensar. Então, ter alguém que venha e te diga, agora, olha para mim, em vez de olhar para o teu telefone, ou agora, quem sabe, vamos fazer um exercício físico, vamos jogar uma bola com as crianças, né? Vamos fazer alguma outra coisa. Ou como na mesa, só baixar o celular para perguntar como é que está sendo o teu dia, se é na hora do almoço. Isso. Ou de noite, como é que foi o teu dia? Né? Ô filhão, como é que foi? Vamos jogar bola? Ou como é que foi isso? A conversa. Porque uma coisa que me chama atenção é que os pais desta geração, os pais jovens, né? Nós já estamos há 2, 3 gerações, né? Mas a geração dos 20, 30 anos, eles já estão com celular há muitos anos. Há muitos anos. Já são digitais, né? Sim. Eu fui ter o meu primeiro celular, eu tinha 28 anos, olha só. Porque naquela época, lembra, tu tinha que até fazer assinatura para conseguir e tudo mais hoje. Então, os pais desta geração que se criaram com o celular, e esse casal que eu falei, que eu vi na mesa, eles são geração de celular e os filhos também são. Me preocupa que esse casal, eles não tiveram alguém que dissesse, chega de tela. Mas eles precisam aprender a dizer agora. É isso, é como tu ensina os pais novos a serem pais exigentes, pais com autoridade, não autoritários. Acho que vem de novo a esquiva, desculpa te interromper, não, mas capaz. Vem de novo a esquiva que a Josi estava falando antes, né? Eu sempre me reporto a isso, assim, de que eu tenho um casal de filhos, né? Que tem 9 anos de diferença um do outro. Então, vocês podem imaginar o que eram os conflitos na hora do programa que queriam assistir. Uma geração completinha, 10 anos. O que era o conflito na hora de escolher o programa de televisão, por exemplo, né? E eles passaram a vida inteira deles, enquanto moraram conosco, ninguém teve computador no quarto. Ninguém teve televisão no quarto. Eu sempre disse assim, eu prefiro administrar a briga do que a solidão. Olha só. Discutam, né? Discutam, resolvam vocês dois aí como é que vocês vão fazer. Se em algum momento eu decido o que vão fazer, ok, para, né? Às vezes dar uma contemporizada. Mas não vai ter computador em quarto. Eu ouvi 1 milhão de vezes assim, mas a minha amiga tem, mas o meu amigo tem. Lá em casa foi a mesma coisa. Não. Tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Não, aqui não vai ter. Né? Não tem. O computador, ele está numa área, na época era um computador, um PC, né? Sim. Antes de cada um ter o seu notebook, daí já eram adultos, ou enfim, né? Já estavam no final de adolescência, já podiam se administrar. Mas era o PC numa área pública. E eles precisavam negociar os seus horários, como é que eles iam fazer. Teve momento que teve 2 PCs? Teve. Mas eram os 2 na área pública. Ninguém vai para o quarto com isso. Ninguém leva a televisão para o quarto. Vamos administrar a briga. Hoje eu pago um pouquinho isso, sabe? Porque eu mando mensagem, meu filho não responde, ele não dá tanta atenção. Ele tá lá, ele, né, sai para correr, coisa e tal, não leva, não, né? Enfim, daí, porque não é a coisa mais importante da vida. Enfim. E lá no consultório aparece muitas situações assim, da ausência de diálogo, da ausência do autocuidado em relação a isso. Sim, só que o que eu tenho a impressão é que quando o problema já está instalado, né? Essa é a questão. Nós não temos uma postura preventiva a isso. Às vezes a gente vai acabar tendo quando alguém nos chama a atenção. Tu tá muito no celular. Né? Ou tu não tá usando o celular, tu não tá me respondendo, né? Então eu acho que essa é a questão, assim, por essa dificuldade que às vezes a gente tem de nos observarmos, né? Sim. Eu tô modelando uma palestra, assim, sobre a imagem, o que tu transmite quando tu vai nos eventos, né? Eu tenho umas fotos,
por força da profissão, eu tiro muitas fotos dos eventos que eu faço cobertura. Então, tem pessoas que estão sempre no celular, ao invés de ouvir o palestrante. Sempre. É a mesma, é muito engraçado. Então, até falando do autocuidado, mas até da imagem hoje que tu passa em relação a isso, né? Uma pessoa que está sempre ao celular, ou está sempre... Isso chega a ser até desconfortável. E eu tenho um cuidado, particularmente, sim, eu tenho que cuidar muito, porque eu, desde criança, eu desligo quando eu tô lendo. E quando eu tô escrevendo, pode cair o mundo, a minha família, eu já virei motivo de piada, assim. Então, se eu tô num evento, num celular... E, claro, às vezes eu tô trabalhando, mas assim, ó, eu não ouço o que tu tá falando. Aí eu tenho que perguntar, ai, Leila, desculpa, pode repetir. Chega a ser até, isso é falta de educação, né? Tu deixou a pessoa ali falando contigo e tu ali... São os convívios, lado, né? Acho que tem uma coisa bem boa nisso, assim, né? Talvez vai concordar comigo, Josi, de que, na verdade, a gente vive num mundo de muita urgência e em que é muito difícil tu fazer uma coisa só. Então, se tu tem isso de que tu consegue fazer uma coisa só, é um luxo, preserva. Mas aí vem assim as 500 mil abas abertas do notebook lá, que eu tô fazendo 500 coisas, mas isso é motivo para uma outra conversa. Antes da gente terminar, gurias, nós estamos já há quase 50 minutos conversando. Maravilhoso, olha lá, ó. Mas eu gostaria que vocês me falassem, agora a jornalista aqui aprendendo palavras novas ou conceitos novos. Está surgindo muito nos últimos tempos a palavra autocuidado, que não é nem autoestima, nem autoconhecimento. Ou por favor, corrijam. São 3 conceitos que, de repente, elas andam juntos, né? Mas o autocuidado dessas 3 palavras, ela está mais relacionada a esse tema que a gente trouxe aqui, que é o Janeiro Branco, a questão da saúde mental e emocional. Afinal, o que é o autocuidado e como é que a gente utiliza ele no dia a dia, assim? Seja pessoa física, seja no ambiente de trabalho. Eu acho que cada um de nós já tem, pelo menos espero, né, que tenha um pouquinho do que é o autocuidado para si, né, e tá muito longe de estar relacionado à aparência, né, a cuidar só da beleza ou da estética, né, e muito mais a ver com a questão dos limites e daquilo que é bom e saudável para mim. Então, é a prática, né, de atividades que me façam bem. Então, eu acredito que, tanto é que às vezes eu gosto de pensar até em autocuidado dividido, assim, o autocuidado físico, pode ter um autocuidado espiritual, pode ter o autocuidado emocional, né, aí vão trazer exemplos, né, desde a questão de uma leitura de um livro, uma massagem, o estabelecimento de limites definidos e claros de horas de trabalho. Qual o compromisso que tu tem com as tuas atividades de lazer, ou se tu só faz lazer quando realmente dá. Eu acho que autocuidado é um pouco isso. E que talvez o autoconhecimento é o alicerce, né? Porque, na certo. verdade, para tu poder identificar o que é o teu limite, para tu identificar onde é que tu precisa intervir, é importante que tu te reconheça, né? E aí acho que entra uma questão que muitas vezes é um freio nesse autocuidado, que é exatamente a gente não se dispor a assumir as nossas vulnerabilidades. Eu preciso parecer forte, então eu vou até um determinado ponto que eu não deveria ter ido, mas que se eu olhar para isso com atenção, eu devo ser capaz de reconhecer. Eu extrapolei, eu fui além, né? Um exemplo que eu acho que é muito comum, assim, que eu acho que é isso que a gente precisa também pensar, porque às vezes a gente vê uma sociedade ainda com muitas regras, né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal hoje. Hoje pela manhã eu tinha um horário ali, tinha o meu horário de terapia, tinha o meu horário de treinar, de fazer o meu treino na academia. E eu não tinha hoje, pela manhã, condições de ir na academia. Eu estava muito cansada de uma semana que foi muito, né? Muito intensa. Muito intensa. E eu não vou ir na academia.
né? Mas existe uma cobrança que para muitas pessoas é muito difícil ainda, e até eu. Como assim, sou preguiçosa? Como assim, tu não vai... Mas tu não ia 3 vezes, né? Essa semana tu foi só uma, tu vai só uma. E eu acho que a gente vai precisar, né, quebrar um pouco dessas regras. Dessa senão rigidez realmente que a gente tem. A gente entra num sofrimento, né? No campo alimentar é a mesma coisa, né? Quanto mais nós nos tornamos refém dessas regras, né? E ficamos ali nos privando daquilo que às vezes é só uma gentileza que a gente precisa para com a gente, só um carinho, um auto-amor. A gente precisa fazer isso, né? E isso, às vezes, não é percebido, né? Às vezes a pessoa vai lá e, não, eu vou ir. Eu vou ir porque eu preciso ir, porque eu tenho que ir, né? Então, assim, acho que esse é o caminho, assim, de eu perceber se eu não tô fazendo aquilo realmente por uma obrigatoriedade, não porque eu quero, porque eu gosto de fazer. Né? Ai, gurias, tá muito bom essa conversa. Ai, espero que não tenha tomado tempo de vocês, porque eu adoro, minha função é mais ouvir, mas foi muito, muito esclarecedor, assim. Acho que dá muito pano pra manga, né? Autocuidado, autoconhecimento, autoestima. Pra mim, até um tempo atrás, era tudo a mesma coisa, mas eu vi que não. E isso é muito importante, assim. Então tá, gurias, eu me despeço, agradecendo demais a generosidade de vocês de estarem aqui hoje para trazer esse tema que acho que a nossa sociedade precisa falar um pouco mais sobre isso. Precisamos mesmo. Muito obrigada de novo. Pessoal, agradeço demais quem nos acompanhou. Gurias, querem dar um tchauzinho aí pro pessoal? Não precisa. Muito obrigada. Então tá, quem sabe numa próxima, né? A gente volta a falar. Sim. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo. Obrigada, Beth, né, pela oportunidade da gente poder conversar com esse público também. Eu já deixo meu canal aberto, assim, quando vocês tiverem algumas dicas, algumas situações para compartilhar. Vai ter em setembro, tem o Setembro Amarelo, que também fala sobre um assunto essencial, né, da depressão. Quem sabe a gente pode falar sobre isso também. E eu me despeço de vocês agradecendo demais quem nos acompanhou até aqui. Podem retomar, se não conseguirem acompanhar até o final, podem acompanhar lá no meu canal no YouTube. E fico super, super à disposição. Se alguém quiser mandar sugestões, perguntas, eu tenho o WhatsApp das gurias, eu compartilho com elas algumas dúvidas que forem surgindo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Beth e Companhia, que foi produzido aqui nos estúdios da SMK Studio. Até o próximo!